Boa noite, queridos alunos, seja bem-vindo para mais uma aula, na nossa última aula muito importante, que hoje nós vamos fazer a mega revisão para a nossa provinha, que está muito boa para vocês. Como você já deve estar acompanhando, a professora Sara é minha professora assistente, ela vai dar alguns avisos aí, professora? Professor, só lembrando, né, já que vai que algum aluno chegou um pouco atrasado na primeira aula, todas as tarefas do AVA vão estar disponíveis até o dia 1º de março, dia do trabalhador. Então não deixem para a última hora. 1º de maio. Não deixem para a última hora, vão fazendo. Se você já tem acesso, já poste suas atividades, já tire as dúvidas com os tutores. Eu percebi até, professor, que muitos estão com dúvida na formatação do trabalho acadêmico. E aí, tentem fazer somente aqueles itens que nós passamos, né? Fazer o espaçamento, alinhar o texto justificado, aplicar a digitação e a fonte no tamanho que nós estamos solicitando, fazer a configuração das margens. Nada que não está pedido naqueles itens, vocês não precisam fazer, porque vai ser avaliado somente o que está sendo solicitado. E na dúvida, procurem, postem suas dúvidas, que os tutores à distância vão responder vocês na medida do possível, ok? Muito bom, professora. Bem, isso aí em relação às atividades, mas nossa aula de hoje é prepará-los para a nossa prova, que vai ser daqui a pouco. Vocês vão ter 2 provas aí em um intervalozinho bem pequeno. Então vamos fazer um resumão aqui, gente? A nossa aula de hoje, né? Vamos revisar o que a gente viu nas últimas 3 aulas. A história da computação, quais são as unidades de informação que nós temos, os tipos de computadores, a arquitetura deles, isso é bem importante, gente, olha aqui, né? Não sei por que estou falando que isso é bem importante hoje, professor, tem algum motivo? Não sei, né? Outros tipos de... Outros tipos de hardware, software também, olha aqui, muito legal isso aqui, né? Redes de computadores e internet. Bem que internet, vocês tiveram uma mega de uma aula, vocês tiveram aí uma mega de uma matéria muito boa mesmo, falando dos avanços, da história da internet toda. Isso já é mais do que o suficiente para a gente falar, né? Para ser uma base para a nossa prova de hoje. Mas vamos lá, começar com a história da computação. Vocês viram, gente, que a tecnologia nos últimos 50 anos evoluiu assim absurdo. E cada vez tem evoluído mais rápido. Novas tecnologias, novas aplicações, novos serviços estão surgindo a cada dia, né? O que nós usávamos no ano passado, hoje a gente está usando uma coisa totalmente diferente. Vamos dar um exemplo do WhatsApp, né? Até o ano passado ninguém conhecia o que era o WhatsApp, hoje todo mundo usa, né? O que vai acontecer no próximo ano? E outros serviços já estão se consolidando, como o Google, o serviço de e-mail, o Outlook, o Facebook, quer dizer, a tecnologia agora está sendo cada vez mais eficiente nessa sua renovação. E isso nos traz a seguinte preocupação: será que eu estou preparado? Será que estou acompanhando essas inovações? O que eu posso falar para vocês é que essas inovações são... A tecnologia está evoluindo de uma certa maneira, vamos dizer, que a gente nem se preocupa mais tanto com ela. A gente usa sem saber que nós estamos usando a tecnologia. Essa é a grande sacada, né? Ela está cada vez se transformando mais invisível. Ela está fazendo parte do nosso dia a dia de uma maneira assim transparente mesmo. Então, você que está entrando no nosso curso aqui de técnico de finanças, é importante informática? Eu vou falar, é primordial. É tão importante quanto as próprias disciplinas específicas do curso de vocês. Informática, gente, tecnologia de informação é importante para qualquer área que você venha fazer, né? Então vamos voltar aqui à questão da história. Realmente houve um avanço assim absurdo. O que a gente pode deixar mais evidente é justamente o cérebro do computador, né? Antigamente os computadores eram, né, usavam as válvulas para rodar, para calcular, eram lâmpadas do tamanho do mundo, lâmpadas mesmo, e hoje você tem bilhões de lâmpadas, né? Em um recipiente muito pequeno. Então, olha a diferença que nós temos em menos de 50 anos. Quer dizer, válvulas
desse tamanho, e hoje no espaço que nós temos uma válvula há 50 anos atrás, nós temos bilhões de mecanismos que faz a mesma coisa que a válvula fazia 50 anos atrás. Essa é a grande sacada da miniaturização, e não é só de ficar pequeno, ficou mais aberto, ficou mais livre, né? Há um tempo atrás, você ter um computador em casa, eram poucas pessoas que tinham condições, né, de fazer aquela... Você tinha que querer investir mesmo, é um investimento. Hoje, o computador em casa é a mesma coisa que você comprar um liquidificador, de tão aberto que é. Quase toda casa, né, principalmente numa classe média para cima, já está tendo acesso ao computador, já está comprando seu computador. Mas por quê? Barateou, minimizou, os componentes ficaram mais baratos, a tecnologia ficou mais acessível, e isso é importante para você, né? Então, o que nós temos nessa história da computação? A miniaturização, né? Os equipamentos ficaram bem menores, ficaram mais rápido e, por sua vez, mais eficientes. Computadores de 1974, como esse, que era uma caixa do tamanho de uma televisão praticamente, tem 1/1000, né? Vou chutar aqui, mas seria alguma coisa desse tipo, do poder de um celular atual hoje. Aqui um celular bem menor, bem mais leve, economiza bem mais energia. Então isso é que a tecnologia está nos trazendo. E isso não é só no hardware, no software também. Se você pegar um software de 30, 50 anos atrás e o software que nós usamos hoje, o software também evoluiu absurdo, né? Existe a máxima, né? Até uns 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás, você tinha a figura do cientista da computação, né? Aquele cara, cientista é aquele cara que usava um jaleco branco, uma pranchetinha, que ficava olhando aquelas paredes cheio de números, de luzes, parecia uma coisa de ficção científica, e ele analisava aquelas luzes, não acendiam aleatoriamente, tinham um significado, ele ficava anotando. E hoje, né, todo mundo usa. Uma criança de 3 anos de idade está usando o computador, está usando o seu celular. Uma senhora de 70 anos de idade está descobrindo a internet. Então ela realmente ficou aberta. Isso porque o avanço da tecnologia em todas as áreas, hardware, software, serviço, nas empresas, nos pontos, na educação. Olha o que vocês estão tendo. Vocês estão tendo educação à distância, né, ensino à distância, de uma maneira bem interativa, usando recursos que até vamos dizer, uns 5, 6 anos atrás nós não tínhamos ou não eram tão abertos. Vou mais ainda, toda a plataforma que é baseada, o ensino, a educação à distância aqui do IFRO, é baseada em uma plataforma aberta, gratuita. Você pode baixar o sistema Moodle, por exemplo, é o nome da nossa plataforma, professora. Você pode baixar o sistema Moodle, colocar no seu computador e começar a fazer sua própria escola online. Exemplo, né? Imagina. É só você aprender um pouquinho mais como funciona o Moodle. Não é tão fácil também, né? Tem suas características, mas não é tão difícil como era há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então, para vocês verem que tecnologia está acessível, está evoluindo em todos os aspectos, em todas as direções, em todas as áreas. Essa é o resumo da história, né? Bem, vamos agora falar da unidade de informação. Gente, quando a gente fala em computadores, quando a gente fala em hardware, a gente utiliza muitas palavras, assim, um linguajar, aquela gíria da computação. Então, megabytes, kilobytes, gigabytes, o que é isso? O que são bytes? O que é uma informação? Não sei se você se lembra, naquela nossa primeira aula, que eu defini como é que como é que a gente se comunica com o computador, então como é que o computador se comunica entre eles. Aquele esquema das luzes, né? Cada luz significa um tipo de informação e eu aglomero essas luzes para definir um conjunto de informações, né? Seria isso. Então, a menor unidade de informação que nós temos é o bit. São 2 estados, ligado e desligado. Só que um bit só não me ajuda muito para o nosso dia a dia. Então, o próprio pessoal da informática, com o tempo, eles verificaram que a menor unidade para começar como pode dizer, uma conversação eficiente, eles falaram que a menor unidade seria a quantidade de 8 bits. E essa quantidade de 8 bits se transformou numa nova palavra chamada byte. Byte nada mais é do que 8 bits. Vamos lá fazer uma revisãozinha aqui. O bit, gente, um bit é a menor unidade de informação na informática. Pode receber o valor 0 ou 1, né? Só que para definir o menor
termo da informação eu preciso de 1 byte, quer dizer, eu preciso de 8 bits. E nós definimos como menor termo de informação, que é necessário para a gente começar a comunicar um com o outro, né? Nós, computador para a gente, computador em computador. Então, o byte é meio que a unidade aí, né? E o que significa 1 byte? 1 byte é a mesma coisa que 2 elevado a 8 bits. O que seria isso? São 256 combinações diferentes. Então, em 1 byte, eu consigo definir 250 tipos de dados, né, na informação, no caso, dados diferentes. E, realmente, se a gente for colocar quantas letras tem no nosso alfabeto, são 24, 26 letras, acentos, pontos, números, 256 dá e sobra, né? Só como curiosidade, hoje esse tamanho de 256 já não é o suficiente, né? E por quê? O mundo globalizou. A gente não utiliza mais aquela tabelinha ASCII2. Não sei se vocês se lembram, ASCII2 é uma tabelinha que define, olha, o número 1 equivale ao A, o número 2 equivale ao B, o número 3 equivale e assim por diante. Ele fez uma tabela de convenção. A gente chamou isso aqui de ASCII2, né? Tabela. Não se preocupe que isso aqui não vai cair na prova, mas é importante vocês saberem que essa tabela ASCII2 já não é mais utilizada hoje. Ela utiliza uma tabela bem melhorada, a Unicode, é o código unificado, o próprio nome já fala. E por que isso? Nós não temos só a língua ocidental, não é só a língua portuguesa. Vamos colocar todos os caracteres da língua árabe, né? Da linguagem do grego, do turco, o chinês. Quantos caracteres existem na língua chinesa? Milhares, né? E 256 seria o suficiente? Não. Então eles aumentaram o tamanho e hoje o Unicode trabalha com 16 bits, bem mais capacidade. E, inclusive, nossos computadores hoje não são mais 8 bits. Os nossos computadores hoje já são 64 bits. O primórdio, o primeiro computador, aquela caixa grande, que é o Altair 8800, aquela caixa que era do tamanho dessa mesa praticamente, ele era 8 bits. Os nossos computadores, esse notebook em específico, ele é 64 bits. 64 bits, muito mais rápido, muito mais eficiente, né, com muito mais capacidade. E continuando a questão da unidade de informação, gente, vamos fazer a sequência, né? 1024 bytes equivale a 1 KB ou kilobyte. 1024 kilobytes equivale a 1 megabyte e o símbolo MB do kilobyte KB. 1024 megabytes equivale a 1 gigabyte. Nossa, já é coisa pra caramba. E 1024 gigabytes equivale a 1 terabyte. A grande pergunta que a gente faz é por que 1024 e não 1000, né? Porque a nossa base 2, né? Então 256, 512 e 1024. Então, como é uma linguagem binária, a gente utiliza essa questão de multiplicar por 1024, não por 1000. Isso responde, por exemplo, quando você compra aquele HD de 1 tera. Hoje nós temos HD de 1 tera, 2 teras. Notebook desse com HD de 2 teras. Imagina como é que nós temos, como a coisa evoluiu mesmo. HD de 1 tera, que quando você vai olhar lá no Windows, ele está aparecendo 860 GB. Mas cadê? Eu comprei de 1 tera, porque essa diferença de 24, no final das contas, né, o HD ele utiliza a base 1000. Mas para a gente definir a informação, a base 1024. Então não se preocupe, o vendedor ou o que você está comprando não está querendo te enganar, não. Né? É que em algumas definições utiliza a base 1000 mesmo, 1000 vezes 1000 vezes 1000, mas o padrão é o 1024. Né? Então vamos saber diferenciar isso aí. Bem, o outro tópico, nosso terceiro tópico, a gente vai falar agora sobre tipos de computadores. A gente definiu ao longo das nossas aulas 4 tipos, né? O primeiro, o mainframe, aqueles mega computadores que só as grandes empresas têm, né? Que realizam muito cálculo por segundo, a gente fala teraflops, né? Quantas milhões de bilhões de vezes um cálculo pode ser executado naquele processador em um único segundo. É muita coisa, gente. Esses computadores custam milhões de dólares. Não é um computador que você vai comprar, por exemplo, aqui para o IFRO, né? Ou então para uma instituição pequena. Milhões de dólares. No Brasil nós temos pouquíssimos
mainframes, supercomputadores. E quem é que tem esses mainframes? Por exemplo, a Petrobras. É o maior supercomputador aqui. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então lá precisa também de supercomputador. As principais universidades muito grandes, o USP, né, o FSCar, Universidade Federal de Minas Gerais, a UFRJ também tem alguns supercomputadores, mas não tão poderosos. E lógico, alguns bancos, os bancos eles têm alguns computadores que têm grande capacidade de processamento. Eles precisam processar muitas transações a cada segundo. Então percebo que são empresas muito grandes que conseguem custear, por exemplo, um supercomputador. Mas e a gente, né? Uma empresa média, uma empresa pequena, uma empresa até grande, mas que não tem grandes aspirações de muitos cálculos, né, muito processamento. Quais são as nossas alternativas? É aí que nós vamos para os servidores comuns, né, e o workstations, é a segunda parte aqui. Servidores comuns, gente, são computadores mesmo, né, geralmente é torre, nós definimos 3 tipos de computadores, de servidores em torre, né, a gente não tem como mostrar aqui agora. Servidores em rack, é que ele pega a torre e deita para eu conseguir colocar mais em um mesmo local. E os servidores blade, que eu pego placas e coloco uma do lado da outra. Não sei se foi a nossa segunda aula, não sei se vocês se lembram. E esses servidores, uma empresa pode ter. Nós temos aqui no IFO servidores, né, bem capazes, que colocam tanto nosso ambiente à distância, nosso sistema administrativo, e atende muito bem e com presteza mesmo. Então, geralmente, uma pequena empresa utiliza servidores. Agora, além dos servidores, os computadores de médio porte, nós também temos computadores de grande processamento. Eu sou um cara que gosto de jogar jogos pesados, por exemplo. Eu não vou comprar um computador simples, eu vou comprar um computador de alto processamento. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com vídeo, com animação, com 3D. Isso aí requer muito processamento, então precisa de um computador com muito poder. Não é um computador simples, não precisa ser um supercomputador, mas é um computador simples. O nome disso a gente chama de workstation ou estações de trabalho. São computadores com alto processamento. Um exemplo que eu dei foi aquele Apple, né, o MacBook, o Mac, aquele servidor bem pequenininho, aquele workstation bem pequenininho que revolucionou o mercado de workstation aí, né? Agora vamos para os nossos computadores pessoais, gente. Os microcomputadores. Esse aqui é o que dominou o mercado nos últimos 30 anos, praticamente desde 74, quando surgiu o primeiro computador pessoal, 76, desculpa, até hoje. Então o notebook, o desktop, aquele computador que está na sua casa, na sua empresa, é um microcomputador. Né? Ele tem todas as funções, né, de processamento, gerenciamento, memória, disco rígido, é o necessário, a gente consegue usar nossos sistemas, nossos serviços ali dentro e tem um custo bem mais acessível, né? Um computador hoje, um notebook desse nível hoje, você consegue comprar a partir de R$800, bem barato, né, professora? Tá fácil comprar um computador hoje. E a nova revolução, essa revolução a gente fala, é uma revolução que a gente dá a revolução de Steve Jobs. Professora, quem foi Steve Jobs, professora? O fundador da Apple, da marquinha da maçã, ele com o Paul Allen, né? Exatamente. Steve Wozniak. Então, ele basicamente... desculpa, professor. O Allen é do que fundou a Microsoft junto com Bill Gates. O Steve Jobs, gente, ele não foi a primeira pessoa a criar o smartphone. O Steve Jobs, vamos falar Apple, né? A Apple não foi a primeira empresa a criar o smartphone, não foi a primeira empresa a criar o tocador de música, não foi a primeira empresa a criar o tablet, né? Então o smartphone já existia com a Nokia desde no início de 2000, né? Final da década de 90 e início dos anos 2000. Os tocadores de música, se lembra do Rio, né? Quem é um pessoal mais antigo, você tinha os tocadores de música da Sony, uns digitais aí, da Rio, da Creative Labs, a Creative não existe mais. Então, ele não foi o primeiro também a criar o tocador de música. E o tablet, gente, não sei se vocês sabem, mas o Windows XP tinha o Windows XP for Tablets. Então, aquela versão do sistema operacional lançada em 2003, eu acho, ele já tinha uma versão para tablet, só que é um tablet absurdamente desengonçado, não atendia muito, era muito estranho.
Então a Apple não foi a primeira a criar nenhuma... Não foi a Apple que criou a interface gráfica, não foi a Apple que começou a usar o mouse primeiro. Mas a Apple, ela evolucionou o mercado justamente por fazer com que esses dispositivos que já existiam se tornarem muito mais fáceis de usar. Essa foi a grande sacada da Apple. Essa foi a grande sacada do Steve Jobs, né? E não é por nada, né, que a Apple hoje é a maior empresa do mundo. Não é a maior empresa de software ou de hardware. Não, é a maior empresa do mundo. É maior que a maior protoleira, é maior do que o maior banco. Para vocês terem uma ideia, a Apple tem o mesmo valor de mercado que quase todos os bancos da Europa juntos. Imagina o poder dela, né? Então, o lucro dela, para vocês terem uma ideia, hoje saiu notícia, eu gosto de estar sempre bem antenado, e vocês são da área de finanças, nos Estados Unidos eles têm um quarter, né? Cada trimestre eles fecham um balanço, e esse trimestre a Apple novamente bateu o recorde histórico. Quer dizer, em apenas 3 meses a Apple vendeu quase 50 bilhões de dólares em produtos e teve lucro de 11 bilhões de dólares. Quer dizer, em apenas 3 meses ela lucrou 11 bilhões de dólares. A Apple hoje tem caixa, vocês vão saber isso em finanças, na contabilidade, o que é ter dinheiro em caixa, quer dizer, ter livre depois de distribuir para os sócios, pagar as ações, pagar os dividendos e assim por diante. Ela tem em caixa 90 bilhões de dólares. É a empresa que está bem mais capitalizada no mundo também. Então, isso é uma empresa de informática, né? Ela realmente conseguiu detectar as nossas necessidades, as nossas... pegar os avanços, concentrar isso em produtos altamente interativos, intuitivos, né? E transformou o mercado, né? Apple mais Steve Jobs foram o que encabeçaram essa última revolução de tecnologia, né? A internet das coisas. Essa é uma palavra que vocês vão muito ver nos próximos anos. A internet das coisas. Então isso, gente, o último tipo aqui são os dispositivos móveis sem fio, que nós colocamos aqui os tablets. Eita, quase escrevi errado. Tablets. Nós temos os smartphones, né? E... lógico, na aula eu comentei mais 2 dispositivos que estão tomando forma, que são os wearables, né? Que são dispositivos de se vestir, como o celular e o óculos, né? O celular, quase todas as empresas estão lançando celulares inteligentes e a Google já lançou o óculos inteligente dela e está em fase de teste. Então, tipos de computadores, tipos de tecnologia, nós temos muitos, né? A gente precisa saber qual que é interessante para a gente, o que é que vai servir para a gente. Isso é uma coisa, por exemplo, numa prova poderia cair qual seria o melhor computador qual seria o melhor dispositivo eletrônico para a seguinte situação, né? Então, se eu vou utilizar um sistema em campo, fazer coleta de dados, o que é que eu precisaria comprar, né? Um computador pesado, um servidor ou apenas um smartphone ou um tablet que é mais simples e a bateria dura mais? E são questões que realmente caem muito em provas. Twin. A nossa segunda aula, gente, a gente falou também da arquitetura de computadores, né? A arquitetura de computadores, gente, a gente falou do processador. Para que serve o processador, né? Ele processa as informações, o próprio nome já fala. A memória RAM, para ele processar informações, ele precisa armazenar primeiro na memória RAM. A unidade de armazenamento, onde eu vou armazenar informações por longo período, né, os HDs. E agora, as últimas informações, os SSDs. São 2 dispositivos bem de armazenamento, né, que mesmo um computador desligado, ele continua armazenando. Então é importante esse tipo de armazenamento. A RAM também é uma memória, só que quando a RAM, o computador desliga, gente... Quando ela desliga esse computador, a memória se apaga, a memória RAM se apaga. Já o HD, o SSD, ele continua funcionando. As interfaces de entrada e saída, gente, interface de entrada e saída, preste atenção. O foco aqui, gente, é o computador. Se eu estou enviando informações para o computador, seja teclado, seja o microfone, seja o mouse, esses dispositivos são dispositivos de entrada, porque eu estou enviando informações para o computador. É entrada de informações no computador, o foco é o computador. Em contrapartida, se a informação está saindo do computador e vindo para mim, quer dizer, o computador está enviando para mim, é um dispositivo de saída. Por exemplo, o monitor está mandando informação para mim, a caixinha de som, o computador está mandando um som para mim, como posso dizer também, uma impressora, o computador está imprimindo alguma coisa para mim,
Percebo que tem alguns dispositivos que eles são de entrada e saída ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso ter um monitor touchscreen, né, que além de enviar informação para mim, eu consigo passar informação para o computador. Então, o monitor, por si só, é um monitor, é um dispositivo de saída, mas se for um monitor touchscreen, ele é de saída e entrada. A gente chama de dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Dicas aí, gente. Placa-mãe. Placa-mãe é o cara, né? O cara legal, né? Que vai unir tudo isso. Tudo isso vai estar conectado pela placa-mãe, inclusive a placa de vídeo também. Eu deveria ter colocado placa-mãe por último, né? A placa de vídeo, gente, é um hardware específico para processar o vídeo, né? Às vezes, principalmente em computação gráfica, em vídeos, a gente precisa de uma placa um pouco mais poderosa, que uma das coisas que mais pesam no computador são justamente vídeos. Não sei se vocês se lembram, quando a gente usava as músicas, a gente enchia o HD de MP3, né, sobrava espaço. Agora, você colocar um vídeo, um filme no teu HD, ele some, até aquele HD de 1 TB, daqui a pouco fica pequeno para você, né? Então, gente, nós temos aí os principais dispositivos do computador. É o que nós chamamos de arquitetura. É como o computador é formado, né? Detalhe, curiosidade, tanto o mainframe, quanto os servidores, quanto os workstations, quanto os computadores, quanto os notebooks, quanto os tablets, quanto os smartphones, quanto os celulares, quanto os celulares não, os relógios, todos eles, gente, tem todas essas características, todos, sem exceção, né? Todos têm uma CPU, todos têm memória RAM, todos têm um dispositivo de armazenamento, todos têm dispositivo de entrada e saída, todos têm uma placa gráfica para processar o gráfico, todos sem exceção. A questão é que no supercomputador é o processador, a unidade de armazenamento. E nos dispositivos mais simples vão diminuindo um pouquinho a especificação. Mas a arquitetura do computador, seja qual for ela, do mainframe ao relógio, né, todas elas têm a mesma arquitetura, tem tudo isso. Obrigatoriamente. A grande questão é essa, gente. A arquitetura do computador, a arquitetura desse hardware é o mesmo para todos os dispositivos, do maior ao menor. Dica também, né? Várias dicas, né, professor, o senhor está dando? Todo mundo vai bem nessa prova, né, gente? Vamos lá fazer o máximo para as provas. Outros tipos de hardware, gente, é bom a gente listar esses outros tipos de hardware, que é importante, né? Impressora, imprime, né? A gente digita alguma coisa, Word, Excel, a gente quer ter uma parte física para levar, a impressora serve para isso. Scanners, para quem não sabe, eu tenho um texto, uma figura que eu quero puxar para o computador, está no papel, eu quero mandar para o computador, então eu escaneio aquele texto, eu escaneio aquela figura. É para isso que serve o scanner. Uma impressora com scanner junto, professor, a gente chama de impressora multifuncional, porque ela tanto imprime, quer dizer, transforma aqui a informação no papel, como também pega a informação que está no papel e coloca e digitaliza. Então, uma impressora multifuncional, ele tem as duas funções, né? Entrada e saída, né? Olha aí. Leitores biométricos, isso é uma grande sacada hoje, né? O que seriam leitores biométricos? Biométricos, a gente utiliza, né, informações do nosso corpo para nossa identidade, né? O maior exemplo é o dedão, a nossa digital. Então, tem computadores que você passa digital, é como se a gente estivesse usando a senha. Tem alguns computadores mais novos aí que você passa na frente da webcam, ele já reconhece quem é você e já destrava tudo. Então, reconhecimento facial. Então, tem vários tipos de leitores biométricos. Os mais simples são o de mão, a digital, o facial, né? Tem o de voz também, né? Alguns, até celulares que você ativa e desativa pela voz, ele reconhece a voz do dono. Então, esses seriam os leitores biométricos. Ele está ganhando grande força, né? Leitores de código de barra, gente. Código de barras é todo produto, né? Você lê livro, produto, ele tem um código que é mais fácil de ler. Você digitar todo aquele número, toda aquela informação, você passa o código barra e ele transforma aquele código em uma informação que o computador entende. A grande sacada é essa, né? Kits multimídia, era bem importante, webcam, console de jogos, muito importante, carros, TVs e casas. Olha aqui, gente, carros, TV em casa.
carros, TV e casa também tem uma arquitetura, eles estão ficando mais tecnológicos, nossos carros, nossas casas, estão ficando mais tecnológicos. E os hardwares que são utilizados em outras áreas. Aquele computador que faz ultrassom, aquele computador que analisa como posso dizer, a estrutura de um prédio. Gente, em todas as áreas a tecnologia está né, sendo importante. Vamos falar de software, gente, agora. Nossa última aula, nossa terceira aula, nós dividimos o software em dois tipos, software básico e software aplicativos. O software básico é dividido em 3 subtipos, gente. Sistema operacional, drives dispositivos e compiladores e interpretadores. O que o sistema operacional faz, gente? O sistema operacional, ele controla a interface entre o usuário e o hardware. Ele controla o hardware e deixa ele mais fácil para o usuário manipular o hardware, né? Os drives dispositivos, ele conversa com os dispositivos, é uma maneira do sistema operacional conseguir conversar com os dispositivos. E os compiladores e interpretadores é a maneira de eu criar programas para o meu sistema operacional. Bem, esses são os softwares básicos. Vamos agora para os softwares aplicativos, né? Nós temos 3 tipos. É o software que estende a funcionalidade do SO, os softwares de produtividade e os softwares utilitários. Como o software que estende a funcionalidade do SO? É um software, por exemplo, que permite gravar um DVD, né? Utilitários é um software que aumenta a capacidade, por exemplo, o antivírus é um software utilitário. Aquele software que compacta um arquivo também é um software utilitário. Mas o mais importante nesses softwares aplicativos, gente, é o software de produtividade. É o famoso Microsoft Office, é o famoso LibreOffice. São os softwares que você faz sua apresentação, que você digita seu texto, que você roda na sua empresa, aquele sistema de contabilidade, aquele sistema de gestão de recursos humanos. Então esses são softwares aplicativos muito importantes, que aumentam a produtividade sua e da sua empresa. Bem importante vocês lembrarem isso, né? Redes de computadores, né? Nós podemos falar da infraestrutura lógica e física. A infraestrutura lógica, gente, basicamente é o protocolo TCP/IP, é como os computadores se comunicam, é o protocolo básico da internet, né? Inclusive, hoje todas as redes se comunicam com TCP/IP. E a estrutura física é como os computadores se comunicam, né? Hoje, vamos resumir a comunicação de 2 maneiras, com cabo, né? E esse cabo pode ser par trançado ou pode ser fibra ótica, são os 2 mais usados. Como também uma maneira sem fio. Uma maneira sem fio nós temos 3 tipos importantes. É o Wi-Fi, né? O Wi-Fi é o que conecta todos os computadores. O Bluetooth, ele tem uma distância menor, mas ele gasta menos energia, por exemplo, como um celular. E agora tem um outro tipo de comunicação sem fio, que é o NFC, mas a gente nem vai entrar muito nesse assunto, que é uma tecnologia muito nova, nem todo mundo usa ainda, né? Os computadores têm tipos, né? Nós temos redes ponto a ponto, cliente-servidor e redes de computadores distribuídos. Hoje, o que acontece mais, o padrão é distribuído, onde todo mundo fornece algum tipo de informação, né? Nós podemos classificar nossa rede como uma rede local, uma rede metropolitana, uma rede de grande alcance. Então uma rede pode ser uma LAN local, uma MAN, né, metropolitana, quer dizer, numa determinada cidade, ou uma WAN que interliga várias cidades. Essa é a grande sacada aí dos redes de computadores. Topologia, o que é topologia? Como os computadores vão se comunicar um com o outro. Nós temos 3 tipos específicos, né? Barramento, anel e estrela. Hoje, gente, para os computadores, para a rede local, a gente utiliza a estrela, né? É onde todos os computadores se conectam num switch, naquela caixinha que eu mostrei na última aula, e um cabinho que vai tudo para aquele lugar, e daquele lugar se comunica com outros computadores. Então, a estrela é o padrão mais utilizado. Então, os componentes, né, a infraestrutura existente numa rede de computador começa com uma placa de rede, todo mundo tem que ter uma placa de rede, seja uma placa de rede com fio ou sem fio, né? Tem um cabeamento, ou sem fio também acontece. Você precisa concentrar essas informações, hub, switch ou roteadores. Agora você tem uma máquina que serve e uma máquina que usa recursos. Agora, quem é servidor e quem é cliente? Gente, hoje nós somos servidores e cliente ao mesmo tempo, né? Então é bom, servidores, fica até nos serviços gerais,
né, generalizando, desculpa, toda máquina é servidor e cliente ao mesmo tempo. Mas em um determinado momento ela é servidor, em outro determinado momento ela é cliente. E nós temos vários recursos computacionais disponíveis na rede, como compartilhamento de HD, compartilhamento de, como é que chama? De pastas, de arquivos, de vídeos, então, de uma impressora, né? Então eu posso compartilhar dispositivos que estão conectados na minha rede entre os computadores que fazem parte da minha rede, né? E por último, mas a maneira de a gente comunicar, simplex, uma única via, né? Half duplex, ou vai ou vem, né? Aqui ou, e o duplex ele vai e vem ao mesmo tempo. Meios de transmissão, nós temos os físicos, como cabo e fibra ótica, como falei, e o sem fio, satélite, rádio, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi e NFC, são vários tipos aí que nós temos de meio de transmissão. Para redes de computadores, já comentei que o protocolo padrão é o TCP/IP, só que o TCP/IP, gente, para finalizar, ele utiliza, basicamente, ele é a base para outros protocolos muito importantes que a gente utiliza no dia a dia. Vamos lembrar quais são eles? O HTTP, onde a gente navega na web, o FTP, o WebDAV e o JIT, onde a gente transmite arquivos, o SMT, o POP-MAP, que é os e-mails, né? O RDP para conexões entre computadores e assim por diante. São os principais protocolos que estão rodando em cima do TCP/IP. É bom a gente saber isso aí. Bem, professor, acho que a gente fez um mega de um resumo aí, bem realmente preparando vocês para uma prova. Se vocês tiverem alguma consideração para fazer, podem falar junto com a professora. Professora, mais alguma coisa aí? Professor, dúvida na revisão não, né? Os polos estão aqui falando que está todo mundo muito atento, né? Que a revisão eles ficaram super animados, que, né? Tanto na outra aula como nessa, que essa revisão veio dar uma clareada nas ideias, né? Quem não estudou, infelizmente não estudou, deixou para a última hora, a revisão está servindo, né? Para resgatar alguns conceitos que foram apresentados durante as últimas aulas anteriores. Estão pediram um minutinho de espaço para a gente falar sobre o trabalho, né? Mais uma vez, vocês podem colocar as dúvidas que os tutores vão responder. Muita gente está com dúvida com a questão de dividir duas colunas, se é depois da primeira figura ou se é depois da segunda figura no texto. Então, lá está dizendo, após a primeira figura, dividir o texto em duas colunas. Então, tudo que está depois da primeira figura são duas figuras, né? Na verdade, são três figuras, a primeira e a segunda que é junta com outra. Então, depois da primeira figura, tudo que vem abaixo vocês vão colocar em duas colunas. Gente, mas essas dúvidas, né? Agora nosso foco é a prova, mas essas dúvidas a gente pode estar tirando no fórum, né? A gente está com os nossos monitores, nossos tutores ao longo do estado, e espero que vocês estejam muito bem aí. Boa sorte nessa prova e até mais. Ok, gente, foi um prazer muito grande estar com vocês, né, nesse pouco espaço de tempo, nesse pouco tempo que tivemos junto. Foram 4 semanas que já falamos que passou muito rápido, quase não deu para perceber. E aí aviso que as pessoas façam a prova, né, as provas com muita tranquilidade. Lembrem que se você estudou, você vai fazer uma boa prova, não desistam, isso só é o começo do curso de vocês. Quarta-feira que vem vocês terão outras 2 novas disciplinas, né? Então essa acaba hoje, ficando aí somente as provas de segunda chamada, recuperação, quem ficar e exame final. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos esperar. O nosso desejo é que todo mundo passe logo de primeira, mas semana que vem teremos outras novas disciplinas com novos professores. Ok? A todo mundo um abraço, foi muito bom essa companhia. Até mais, até mais.